Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nós estamos no nosso sexto episódio da série Fé com Fundamento. Você já deve ter caminhado bastante, já aprendeu algumas coisas, com certeza. Já falamos sobre Deus como nosso bem supremo, cosmovisão cristã, criação e queda, redenção e consumação. Falamos sobre a Escritura Sagrada e que tipo de relacionamento que o crente tem que ter com a palavra de Deus. E falamos sobre disciplinas espirituais e a questão do discipulado. O discípulo de Cristo, ele precisa exercitar a sua espiritualidade. Hoje, nesse sexto episódio, nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo, principalmente três aspectos dessa obra do Espírito. Aqui no canal eu já tenho outros vídeos sobre isso, eu vou colocar um deles aqui no card. Com certeza, se você assistir esse vídeo aqui também depois, vai te ajudar você a ter uma visão ainda maior sobre a questão da obra do Espírito Santo. Nas nossas próximas 3 semanas, nós vamos finalizar a série, ou seja, esse é o sexto e ainda tem mais 3 episódios. No sétimo, nós vamos falar sobre a igreja e uma questão de uma fé não solitária, como é que o corpo de Cristo funciona. Vamos falar sobre sacramentos, ordenanças, a comunidade da fé e como fazer parte de tudo isso. Vamos falar no oitavo vídeo sobre sofrimento, dor, dúvidas e fé, como é que o cristianismo lida com um mundo que sofre e que tem dor e que tipo de respostas ele pode trazer para isso. E por último, nós vamos falar sobre uma fé que transforma, ou seja, não aquele tipo de fé que fica só enclausurado dentro da igreja, mas que tem a ver com uma ética, com uma missão, com uma esperança. Em outras palavras, uma escatologia prática. Uma fé madura que olha para o futuro de Deus, mas que sabe que hoje já tem que viver essa fé em meio de amor ao próximo, esperança, atos de justiça e como se fossem consequências naturais de uma conversão genuína. Então, continue esse vídeo para aprender mais sobre a obra do Espírito Santo. Muito nós poderíamos falar sobre o Espírito Santo que não daria tempo suficiente nesse vídeo. Por isso eu vou trazer os 3 principais tópicos, os 3 principais pontos que nós devemos pensar sobre o Espírito Santo. Vamos falar sobre a presença do Espírito Santo, a obra e a transformação no Espírito Santo e discernimento no Espírito. Tá? São os 3 tópicos principais, eu diria, com relação ao Espírito Santo. Antes da gente começar a falar sobre a presença do Espírito, eu quero te indicar um livro, caso você queira se aprofundar ainda mais nessa temática, que é um clássico da literatura cristã, Afeições Religiosas, do Jonathan Edwards. Todo mundo que faz seminário de teologia ou todo mundo que quer ter uma literatura séria e aprofundada sobre o Espírito Santo, lê esse livro aqui, tem que ler esse livro aqui, tá bom? Eu vou deixar o link de compra aqui embaixo na Amazon. Se você comprar por esse link, você vai estar ajudando o canal. Lembre-se disso. Vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre a presença do Espírito. Uma das primeiras coisas que você precisa saber sobre a presença do Espírito Santo é que ela não é manifesta da mesma forma no decorrer de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, você vai perceber que a presença do Espírito ela está atrelada aos desejos operacionais de Deus. De acordo ao que Deus deseja fazer, ele manifesta o seu Espírito ou ele empodera uma pessoa com o seu Espírito. Mas não é todo o Israel que tem o Espírito. Você percebe isso claramente, por exemplo, na construção do tabernáculo. Deus ele escolhe aqueles artífices e coloca neles o Espírito. Você percebe isso nos juízes também. Cada juiz é capacitado pelo Espírito de Deus, ou nos reis. É dito que o Espírito é colocado sobre Saul, mas em um determinado momento da sua vida o Espírito é retirado de Saul e colocado sobre Davi, por exemplo. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele trabalha de acordo aos propósitos de Deus. E não é a mesma dinâmica ou o mesmo tipo de operação do Espírito que a gente tem depois da morte de Cristo, da morte e da ressurreição de Cristo. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Porque quando a gente começa a se aproximar ao final do Antigo Testamento, nos livros proféticos, a gente descobre que existe um cenário futuro onde o Espírito operará de forma diferente, onde não tem mais a ver com a escolha individual das operações divinas, mas tem a ver com um Espírito que é derramado sobre o coração de todo crente, de todo aquele que é povo de Deus. Então, em Ezequiel 36, 26 e 27, por exemplo, um famoso texto diz assim, isso é nos livros proféticos, né? Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Muitas pessoas leem esse texto e interpretam de forma errada, né? A gente pensa em coração de pedra e a nossa mente ocidental ela pensa num coração maldoso, num coração que não sabe ser contrito, e tem tudo isso aqui.
Mas o principal foco do texto de Ezequiel é mostrar a rigidez de um coração que simplesmente está cumprindo a lei como uma espécie de barganha. O coração dos israelitas estava endurecido porque eles olhavam para a vida deles como o simples cumprimento das tábuas da lei. Por isso que é o coração de pedra, por isso que ele fala sobre o Espírito é quem ensinará a lei a vocês. Porque Israel queria viver uma vida religiosa simplesmente como se as tábuas da lei fossem um checklist, que no fim do dia eles davam um check e falavam assim, eu sou cristão, ou melhor, eu sou o povo de Deus simplesmente porque eu não menti hoje, e assim por diante. Então eles olhavam aquilo muito mais como uma espécie de um mérito do que uma espécie de transformação de Deus, do que de fato um coração contrito. Era mais uma questão de seguir regras do que uma questão de amar o próximo. E nesse cenário Deus diz, olha, vai chegar o dia em que eu vou arrancar esse coração de pedra e eu vou dar um coração de carne. Nesse coração de carne eu vou colocar o meu espírito e esse espírito é que vai ensinar vocês cumprirem as leis, cumprirem fielmente as leis. Então, existe um anúncio de que em tempos futuros, depois de Ezequiel, viria um espírito para realizar o trabalho de que o homem cumpra a lei de Deus, não mais de forma rígida por causa do seu coração duro e religioso, mas por meio do Espírito e da presença do Espírito em nós. Isso fica mais evidente em outros textos, por exemplo, Jeremias 31:31 em diante, que é o texto do Antigo Testamento, onde Deus fala sobre uma nova aliança que será feita. A gente já sabe que essa aliança tem a ver com o sangue de Cristo, mas Jeremias 31:31 diz assim, estão chegando dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Deus deles, diz o Senhor. Então perceba, é uma nova aliança, mas não é como aquela das tábuas da lei, quando eu tirei eles do Egito. Verso 33. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Qual é? E aí ele declara qual é a aliança. Porei a minha lei no íntimo deles. Como isso vai acontecer? Ezequiel já disse, por meio do Espírito. E a escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Então, no Antigo Testamento, a presença do Espírito era dessa forma. Deus operava por meio das suas operações, dos seus desejos, ele colocava o Espírito em quem ele desejava. Quando Jesus Cristo ele está prestes a morrer, no final do livro de João, do Evangelho de João, você vai perceber do capítulo 14 de João em diante, tem uma série de discursos de Jesus que você não encontra nos outros evangelistas. São discursos exclusivos do Evangelho de João. E um dos discursos mais marcantes é o capítulo 14, onde Jesus ele usa uma linguagem para falar sobre o Espírito Santo e chama o Espírito Santo daquele que é um consolador. Então, em João 14, 16 e 17, quando Jesus está anunciando que ele vai para Deus, olha o que ele diz sobre o Espírito Santo. João 14, 16 e 17. Pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar para sempre com vocês, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não veem e nem o conhecem, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e ele estará com vocês. Então Jesus ele diz que depois que ele subisse aos céus, haveria uma presença do Espírito com aqueles que são da família de Deus, com os crentes, com aqueles que amam a Jesus Cristo e que vão receber esse conselheiro como alguém no lugar de Jesus para que eles não fiquem sós. Em Romanos 8, 9 ao 11, diz assim também Paulo: Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Então Paulo aqui, ele não apenas está falando agora que a presença do Espírito estaria com o cristão, mas a presença do Espírito tem a ver com o pertencimento a Cristo. Isso é chamado de o selo do Espírito. O Espírito Santo é o selo de que nós somos cristãos. É aquele que vem como o consolador, porque Cristo não está entre nós. Ou 1 Coríntios 3,16, que também fala sobre o nosso corpo como um santuário para o Espírito. Vocês não sabem que são um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 2 Timóteo 1,14, quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Ou Tiago 4,5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Então o Novo Testamento ele já traz uma nova cara para a questão da presença do Espírito.
O crente, depois que ele tem um impacto, ele é compenetrado pelas verdades do Evangelho, ele recebe no seu interior o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é uma presença real que está sempre com ele, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo. Ao mesmo tempo que ele é um consolador e que nos ensina todas as verdades que nós devemos guardar na nossa vida cristã. A presença do Espírito, portanto, não tem apenas a ver com a manifestação de cultos. É claro que existe toda aquela questão da presença do Espírito num culto também, principalmente se você é um carismático ou um pentecostal, você sabe muito bem do que eu estou falando aqui. Mas não é apenas isso, mas aquele consolador que está conosco todos os dias. O segundo ponto sobre o Espírito Santo que eu mencionei tem a ver com a sua obra e a transformação dele em nós. E aqui eu tenho que falar um pouquinho sobre alguns versículos que eu já mencionei com relação à presença do Espírito. Por exemplo, Ezequiel 36, 26 e 27. Nos é dito lá que esse Espírito que habitaria em nós, ele nos ensinaria a guardar os decretos e viver fielmente as leis do Senhor. O mesmo texto de Jeremias 31, que não menciona a palavra do Espírito diretamente, ele fala que a lei, a aliança que seria feita, seria colocar a lei no íntimo dos nossos corações por meio do Espírito. Então, o que é a obra do Espírito em nós? Antes de tudo, o Espírito é aquele que nos capacita a viver dignamente diante de Deus. Ele é aquele que nos regenera, é aquele que nos coloca diante de Deus, não por causa do nosso mérito ou por causa da nossa capacidade, mas por meio daquilo que ele pode operar em nossos corações quando esses estão contritos e prostrados diante de Deus. Tem a ver com a obra da regeneração dele dentro de nós. Não é à toa que é dito que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O que isso significa? Do pecado tem a ver com as práticas ruins que eu tenho feito. O Espírito Santo é aquele que me convence que essas coisas são ruins. Da justiça tem a ver que ele me convence do que é justo e do que é injusto, ou seja, de boas obras. E do juízo tem a ver com aquele que me convence que o dia do Senhor chegará e que eu devo estar pronto, preparado e limpo, santificado para esse dia. Então essa é a obra tríplice do Espírito Santo em nós. Eu quero ainda trazer alguns outros versículos que falam um pouco mais sobre essa obra do Espírito em nós, porque existem alguns outros aspectos. Por exemplo, Atos 1:8. Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Aqui o Espírito Santo ele funciona como a testemunha do crente. Ele é aquele que dá poder para testemunhar. E é interessante porque a palavra testemunhas, eu mencionei isso no outro vídeo sobre o Espírito Santo, que eu coloquei no card no começo desse aqui, é a palavra martírios. É a mesma palavra que é usada para aqueles mártires. Testemunhar aqui em Atos 8 não é sair apenas falando, Jesus é bom, Jesus é bonito, Jesus é lindo. Não. É a ideia de ser capacitado em poder para dizer essas coisas e para resistir dizendo essas coisas, para viver diante dessas realidades como uma testemunha viva e não apenas como uma pessoa que solta palavras ao vento sobre o como Jesus é bonito, por exemplo. Outro texto que fala sobre a obra do Espírito em nós é Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui, a obra do Espírito, nesse versículo, tem a ver com a nossa incapacidade diante de Deus. Então ele não só nos capacita para viver diante de Deus, mas até naqueles momentos que a gente não sabe nem o que dizer ou como dizer, não sabe como pedir. Eu não sei se você já passou por uma situação como essa, mas que a gente está diante de Deus e não sabe nem que palavras dizer direito. O Espírito Santo ele tem a capacidade de interceder por nós, de estar ali, examinar o nosso coração e colocar aquela aflição, aquela questão diante de Deus, e ele nos ajuda a interceder mesmo por gemidos inexprimíveis. Outra obra do Espírito Santo em nós são os próprios frutos do Espírito. Depois desse vídeo, eu quero que você tire um tempo para você ler o capítulo 5 de Gálatas. O capítulo 5 de Gálatas ele é essencial quando nós pensamos sobre a obra do Espírito. Lá tanto é descrito o que é o Espírito, como ele opera, como nos mostra o resultado de suas obras. Inclusive, isso é chamado de o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é algo singular, não são os frutos. Imagine como uma espécie de uma tangerina.
Ela tem vários gomos, mas ela é um único fruto. Assim também é o fruto do Espírito. Não tem como nós sermos amorosos e, por outro lado, não ter um segundo fruto ou estar faltando um segundo gominho. Aquilo ali não é um fruto completo do Espírito. Eu sou amoroso, mas eu sou invejoso. Não, a gente está falando de um fruto da carne, um fruto do Espírito. E o Espírito vai operando em nós até que esse fruto ele seja produzido em completude com todos os seus gomos. Um outro texto muito importante sobre a obra do Espírito é Efésios 3,16. Eu oro para que, com as gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo com o seu poder por meio do seu Espírito. Então ele não só intercede por nós, ele não só produz os frutos dentro de nós, ele não só nos dá poder para sermos testemunhas, ele não só nos ensina a guardar a lei do Senhor e coloca lá dentro do nosso coração, mas ele também nos fortalece. O Espírito Santo é capaz de nos fortalecer diante das dificuldades, diante dos desafios, das tristezas da nossa vida. E por último, isso não significa que eu estou conseguindo exaurir toda a obra do Espírito, eu só estou te dando alguns pontos sobre isso. É Tito 3,5, que diz assim: não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo também opera em nós a regeneração e a renovação. Ou seja, é ele que opera em nós o processo de nos tornarmos mais e mais santos, purificados, regenerados e renovados diante de Deus. Ele é aquele que nos regenera e nos purifica. Antes de irmos para o terceiro ponto, eu preciso deixar algo muito claro aqui. É muito natural que quando a gente ouça sobre a obra do Espírito Santo em nós, algumas pessoas tenham a sensação de que não precisam fazer mais nada então, porque o Espírito Santo vai fazer todas as coisas. Mas a mesma Bíblia que fala sobre o papel do Espírito Santo e a obra do Espírito Santo, ela também fala sobre o entristecimento do Espírito Santo por causa de nossa apatia e de nossa inércia. O Espírito Santo é aquele que realiza a obra em nós, mas nós somos aquele que estamos frequentemente buscando esse contato, essa obra, esse desenvolvimento espiritual por meio da oração, da palavra e das disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais que nós falamos no vídeo anterior são os nossos movimentos humanos com a tentativa, a busca de chamar, de pedir, de rogar a Deus para que esse Espírito opere em nosso meio. Então, enquanto o Espírito Santo ele tem o poder da operação, o homem, por outro lado, ele tem o dever da busca. Isso precisa ficar muito claro, porque senão é muito comum que nós simplesmente cheguemos e entremos numa espécie de uma inércia, já que o Espírito Santo ele tem tanto poder e faça tanta coisa. O Espírito Santo opera em nós, em conjunto com a nossa dedicação, com a nossa busca por Deus, a nossa leitura, a nossa dedicação ao Senhor. Agora sim nós podemos falar sobre o nosso terceiro ponto com relação ao Espírito Santo, o discernimento no Espírito. É possível que falando sobre discernimento do Espírito, você faça uma ponte direta com a questão dos dons do Espírito, tá? Eu não consigo falar sobre os dons do Espírito nesse vídeo porque ficaria gigantesco. Se você quiser um vídeo só sobre os dons do Espírito, comenta aqui embaixo que eu vou fazer algo nesse sentido. Mas abrindo um parêntese nessa questão do discernimento do Espírito com relação a dom de discernimento, você pode ler esse livro aqui, que ele é sensacional para você se aprofundar ainda mais com relação à questão dos dons do Espírito. É A Manifestação do Espírito, do D.A. Carson. É um estudo da contemporaneidade dos dons em 1 Coríntios, do capítulo 12 ao 14. Esse livro é sensacional quando se fala sobre os dons do Espírito. Eu vou deixar o link de compra dele também aqui na descrição do vídeo. Então, quando eu falo aqui nesse vídeo sobre a questão do discernimento do Espírito, eu não estou falando propriamente sobre o dom de discernimento do Espírito, mas estou falando sobre o Espírito que nos ensinaria a discernir coisas, como Jesus já coloca, por exemplo, em João 16, verso 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouviu e lhes anunciará o que está por vir. Então, o sentido que eu estou falando aqui sobre o discernimento do Espírito tem a ver com o Espírito que escrutina as coisas do coração de Deus e revela aos seus filhos.
por meio da palavra, instrui os seus filhos por meio da palavra. É nesse sentido que eu estou falando da obra do Espírito com relação ao discernimento no Espírito. Todos aqueles que têm o Espírito de Deus, eles têm esse tipo de nível de discernimento no Espírito. Ou seja, o nível de discernimento no Espírito que tem a ver com as realidades da Bíblia, das verdades de Deus, sendo implantadas e aplicadas em nosso coração, em nossa vida. Como, por exemplo, 1 Coríntios 2, do verso 10 ao 14, Paulo ele diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. É nesse sentido que eu estou falando sobre discernimento do Espírito. Pois quem é que conheceu os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que está nele? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, essa é a ideia de discernimento no Espírito. É o Espírito de Deus que funciona como veículo de comunicação sobre os desejos de Deus, sobre os anseios de Deus, as vontades de Deus em nosso coração. Porque é o Espírito de Deus que nós temos em nós. E aí Paulo diz, quem é que conhece o profundo de Deus, senão o Espírito de Deus? Ou Gálatas 5:25, se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Paulo ele está mostrando nessas escritas aqui que a questão do discernimento do Espírito tem a ver com o crente viver uma vida diante de Deus. Então esse Espírito ele não só nos ensina quais são as leis, mas ele nos ensina também quais são os desejos do coração de Deus para que a gente viva, inclusive em questões secundárias, questões de liberdade de consciência. O que é liberdade de consciência? Existe uma série de questões na sua vida que não estão divididas entre pecado ou não, mas estão divididos entre liberdade de consciência. Eu sou livre para fazê-lo ou não. É nesse contexto que o Espírito ele diz o que convém e o que não convém, de acordo com o nível de discernimento e de operação desse Espírito em nosso coração, por causa da nossa busca, os nossos desejos de agradar a Deus e assim por diante. Então, nesse sentido, o Espírito Santo ele nos ajuda, inclusive nessas questões que são secundárias e atuam na liberdade de consciência. Além das questões que são primárias, como, por exemplo, de obediência a Deus, porque a desobediência seria o pecado. A gente tem também o texto de Efésios 1:17. Peça que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Veja, novamente, tem a ver com conhecer os desejos de Deus. E aqui Paulo está escrevendo aos de Éfeso e pedindo para que nós roguemos a Cristo isso. Peça a Cristo para que ele peça ao Pai, que o Espírito do Pai, ele ensine para vocês, por meio de sabedoria e revelação, os conhecimentos de Deus ou os desejos de Deus para nós. Colossenses 1:9 também. Por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Em outras palavras, então, a principal obra do Espírito Santo em nós, que é o que eu estou tentando mostrar desde o início desse vídeo, é nos conformar cada vez mais à imagem de Cristo. Seja por meio da obediência àquilo que é a lei de Deus implantado em nossos corações por causa do Espírito Santo. Seja por meio do discernimento em questões secundárias, de liberdade cristã, onde a sua decisão é sua decisão, mas o Espírito te ajuda a discernir como andar nos dias de hoje diante de um Deus, usando essa liberdade de forma que o glorifique. Ou seja, por meio de uma obra de transformação e santificação e regeneração do nosso coração e do nosso ser. Esses são as principais operações do Espírito Santo no homem. É por isso que eu não trouxe aqui a questão dos dons. Os dons eles são maravilhosos e são operações do Espírito também, mas eles entram numa operação secundária do Espírito. Não é central para a fé cristã a questão dos dons. Os dons, na minha visão, existem e estão em completa operação.
Mas quando a gente pensa no homem diante de Deus, a questão central do Espírito Santo é a operação nele para que ele viva de forma digna diante de Deus, regenerado, transformado e vivificado por meio do Espírito, compreendendo a vontade do seu Senhor Deus nos dias de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós ainda nos próximos vídeos vamos falar sobre os outros tópicos, a questão da igreja, a questão do sofrimento, da dor e a questão de como a gente pode ver uma ética cristã nos dias de hoje e não apenas esperar que o Senhor volte, porque nós simplesmente vivemos num mundo supostamente passageiro, tá bom? Te espero nos próximos vídeos. Deus te abençoe.